Aula 10. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque eu queria comentar sobre um assunto que tinha iniciado no vídeo anterior, que até eu tinha esquecido a expressão, só que eu coloquei na descrição do vídeo anterior, da aula 9. Eu tinha comentado falando sobre balanço de ciclo de vida, desculpa, balanço não, balanço energético. Que o balanço energético ele pode ser usado, no contexto que eu vou apresentar agora, com uma relação, uma razão entre a energia embutida no algum combustível, vamos supor aí o etanol da cana, sobre a energia necessária para o desenvolvimento do processo produtivo, desde que proveniente de combustíveis fósseis. Então, é uma medida muito interessante, né, para comparar, por exemplo, o etanol produzido no Brasil, né, proveniente da cana, por exemplo, com o etanol produzido nos Estados Unidos, que é atualmente o maior produtor do mundo, só que é uma parte do etanol utilizado, o etanol produzido por eles é proveniente do milho. Então é uma medida bem simples, tá? Em comparação aos outros processos que eu tinha mostrado anteriormente, né? Eu vou apresentar assim alguns trabalhos, né, só para reforçar o que eu estou falando, tá? Focando assim mais nas figuras, nas tabelas, enfim. Vamos ver aqui. Tem esse trabalho aqui que eu estou mostrando, né? Estudo do potencial de produção de biocombustíveis com a utilização do processo de cogeração para as culturas da mandioca, milho e cana-de-açúcar, tomando com base dados extraídos no território brasileiro. Nesse ponto dá para comparar aí três culturas agrícolas que tem, né? Por exemplo, no caso da mandioca, milho, né? Tem açúcares polissacarídeos, no caso o amido, né? A cana-de-açúcar que tem especialmente sacarose, glicose e frutose, né? São processos de produção de etanol diferentes, está bem diferentes entre si devido à diferença entre as matérias-primas, né? No caso, mandioca e milho são amiláceas e cana-de-açúcar é uma matéria-prima açucarada. Então, você pode encontrar alguns dados como esses aqui. Por exemplo, quando você quer fazer algum balanço energético, não esse balanço que eu mostrei, que eu falei agora, né, que é a razão entre energia embutida do combustível sobre energia existente em combustíveis fósseis usados no processo, né, como por exemplo o diesel para alimentar os caminhões, as colheitadeiras. Esse aqui é um outro, aqui, ó, demonstrativo do custo energético para a produção de 1 hectare da matéria-prima, né, algo mais agrícola, né? E aí tem alguns dados como energia necessária para o preparo da área, né, no caso o preparo do solo para o plantio de ambos os três, o plantio em si, a aplicação de insumos, por exemplo, defensivos agrícolas, adubo, calcário, se for o caso. Claro que esses valores dependem muito de cada local, depende muito do conhecimento, né, do agrônomo, enfim, né, da região. Condução da lavoura, a colheita. Aqui estamos vendo, né, que a maior parte da energia disparada é para os insumos, né, energia necessária, por exemplo, para a produção, transporte e uso dos fertilizantes, mesma coisa, produção, transporte e utilização dos defensivos agrícolas, né? Transporte até a indústria. Então, somando todos esses dados aqui de custo, chamam de custo energético, né, energia direta e indireta necessária para cada processo, observa-se que foi necessário uma maior quantidade de energia ao plantar 1 hectare de cana. Só que tem uma coisa, é 1 hectare, né? 100 por 100 metros. Só que sabe-se que a produtividade da cana é muito maior que as demais. Tá? Então, no caso da cana, tem umas tabelas aí, gráficos que vou mostrar para vocês daqui a pouco. A cana-de-açúcar, em média, no Brasil, é em torno de mais ou menos 75 toneladas por hectare. O milho, nos Estados Unidos, na melhor das hipóteses, é umas 10 toneladas por hectare. No Brasil, em média, 5, 6. Tá, a mandioca, não sei direito, mas assim, deve ser mais ou menos uns 10 também. Mas são valores, tanto para a produtividade, tanto da mandioca quanto do milho, são muito menores que o da cana. Então, aqui o consumo maior de energia, direta e indireta, né, de atividades diretas e indiretas na cana, só que a produtividade da cana é muito maior. Isso aqui não é mostrado nessa tabela. Tá? Que mais? Aí aparece o custo energético para produzir 1 litro de etanol, né? Aí tem a parte agrícola, né, que é preparo da área, plantio, insumos, condução da lavoura, colheita, tá, transporte e indústria.
aqui ele está mostrando energia por litro. Agora há pouco eu falei, né, que produtividade por hectare da cana é muito maior, né? Aqui o consumo de energia é muito maior por hectare, só que a produtividade, se fosse colocar, por exemplo, megajoule por tonelada do produto, com certeza a cana seria menor que os outros dois, mandioca e milho. Mas, em compensação, a mandioca e o milho tem mais açúcares do que a cana. No caso, mandioca e milho, de novo, amido, né? Cana-de-açúcar, principalmente a sacarose. Então, por exemplo, da cana-de-açúcar, em média, uns 15% da cana-de-açúcar, 15% até sendo muito otimista, vamos colocar 15% mesmo assim, 15% da cana são açúcares. Do milho, em torno de 40% a 45% do grão do milho é amido. Tá? Da mandioca, não sei direito, mas não deve ser muito diferente. No final das contas, devido à maior quantidade de açúcares por massa de devido à maior quantidade de açúcares existentes no milho e na mandioca do que na cana-de-açúcar, no final das contas, o que aparece? O consumo de energia ele é muito maior para a produção do etanol do milho, bem menor da cana e um pouco menor que da cana-mandioca. No caso aqui, ó, necessários para o processo 1,99 megajoules por litro de etanol produzido, na mandioca um pouco menos, né, 1,54 megajoules por litro, e o milho, disparado aí, né, quase 8 vezes maior do que a cana, 7,9 megajoules o litro. Isto é necessário muito mais energia no processo produtivo para produzir etanol do milho do que etanol da cana. Tá? Mesmo que tenha mais açúcares por massa de milho do que açúcares por massa de cana, só que a produtividade da cana na fazenda é muito maior. Tá? Em média, em torno de, se falar 7 vezes, é no mínimo, uns 8, 9 vezes. Tá? Isso colocando ali a melhor produtividade nos Estados Unidos. Se comparar com a produtividade do Brasil, aí a produtividade da cana é 12, 13 vezes maior que a do milho. Por isso que os valores, no final das contas, aqui, ó, energia por litro produzido de etanol da cana é muito menor que a do milho. Tá? E isso é interessante mostrar, né, para apresentar aí que é necessário de mais recursos energéticos para produzir 1 litro de etanol de milho do que 1 litro de etanol da cana. É mais um subsídio para mostrar aí os benefícios da cana, embora a produção do etanol do milho está crescendo, e mesmo no Brasil, especialmente no Mato Grosso, Goiás, o custo do etanol do milho tem sido um pouco menor que o da cana. Né? A história muda, né? Bom, o que mais que eu posso comentar aqui com vocês, né? Tem um adicional também, mas daqui a pouco eu falo. Aqui, deixa eu ver. Tá. Outra tabela, né, com dados semelhantes. O custo, quando fala custo, né, no caso é a quantidade de energia necessária para o processo, né, para o processo produtivo, desde a cultura agrícola até a produção do etanol. Então aqui, custo agronômico por litro, o consumo de energia necessário para produzir 1 litro de etanol, esses mesmos dados aqui da tabela anterior, né, aquela que eu falei que do etanol é maior de todos, 7,89, intermediário 1,99 cana e um pouco menos mandioca, né? 1,54. Aí tem o custo industrial, tá? Isto é energia necessária na indústria, tá? E aí vocês vão ver que é muito mais da casa da cana. E aí, somando o consumo de energia no campo, o consumo de energia na indústria, observa-se que o consumo total de energia, no final, é maior, um pouco maior da cana que do milho e muito menor da mandioca. Só que tem que atentar uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, né? Esses 21,37 megajoule de energia consumido no processo produtivo por litro de etanol. Apenas uma pequena parcela é proveniente de combustíveis fósseis, que é, por exemplo, né, já falei várias vezes, o óleo diesel para alimentar os caminhões, alimentar as colheitadeiras, etc. E a energia elétrica e o calor utilizado nos processos industriais na usina açúcar energética é tudo vindo do bagaço, isto é, 100% renovável. Da mandioca, desculpa, eu não sei como seria o processo, mas provavelmente precisaria de usar aí
um insumo energético por fora, né? Que eu acho que os subprodutos da mandioca não seriam suficientes para gerar calor e energia elétrica para o processo. Mas vamos falar do milho. A grande questão do milho. O principal subproduto um dos principais subprodutos da indústria do etanol da cana é o bagaço. E ele já que é sólido e ele é queimado. O principal subproduto do milho, do grão do milho, é o DDGS, que é como se fosse o milho, mas sem o amido, que é o que é um material rico em proteínas que é usado na alimentação animal, tá? Por que é DDGS? É uma sigla de grãos solúveis secos destilados, provenientes da destilação, né? Porque é um subproduto do processo da destilação. Tá? É como falei, né? De 40% a 45% do grão do milho é amido, o restante são proteínas, água, etc., que secos, né? Devidamente seco, vira DDGS, que é usado na alimentação animal. Onde eu quero chegar? O subproduto, em vez de ser queimado, é usado para outro fim. Então, uma usina de etanol de milho precisa de insumos energéticos externos. Nas usinas lá do Mato Grosso, eles estão utilizando eucalipto para gerar calor, né? E comprando energia elétrica. Já nos Estados Unidos, eles compram gás natural, a energia elétrica dos Estados Unidos é predominantemente não renovável, ao contrário do Brasil. Então, assim, vocês podem ver que o consumo de energia é menor que o da cana, milho é menor que o da cana, só que a questão é, qual é a origem dessa energia, né? Aí faz um balanço energético aqui, mas considerando as fontes renováveis e não renováveis, da cana vai ser menor de todos, 1,09. A grande questão é, e o caso de uma indústria que o balanço é menos de 1, será que é factível? Aí cai naquela história que eu falei, né, eu falei alguns vídeos atrás, que os processos de conversão de energia eles são essenciais para transformar uma fonte de energia em outra que é possível de ser utilizada como produto final em alguma coisa, né? Que eu falei lá do carro a gasolina, que não é carro movido a petróleo, é carro movido a gasolina. Tá? Então presta atenção aqui que o balanço energético aqui do etanol da cana é menor de todos, porque considera todas as fontes de energia, as fontes de energia necessárias para alimentar os 3 processos industriais de produção de etanol. Tá? Tá. Só para reforçar, né? No caso da mandioca, né? Produtividade, toneladas por hectare, em torno de 20 toneladas por hectare. No Brasil, milho em torno de 6 e cana em torno de 75, beirando 80. Bom? Toneladas por hectare. Aqui, por exemplo, aqui é um outro exemplo de balanço, tá? Que ele também leva em consideração, né? O balanço no campo e o balanço na indústria. Energia produzida, tá? Numa usina sucroenergética, por exemplo, né? As mais modernas produzem etanol e eletricidade. Aqui não está considerando eletricidade. Mas, por exemplo, aqui etanol, resíduos. Resíduos seria o que da cana? Principalmente o bagaço. Principalmente, tem outros, né? Não vou falar aqui agora por enquanto. Mas, assim, a energia produzida em usina de cana, está vendo aqui que está sendo maior do que usando o sorgo sacarino, que é uma outra matéria-prima açucarada, mais ou menos próxima da cana, e menor que o sorgo sacarino a mandioca. Aí, consumida, tanto na fase agrícola e industrial, né? A consumida é maior do sorgo sacarino. Aí, fazendo um menos o outro, né? Energia produzida menos consumida, os 3 está dando balanço positivo. Tá? Isto é, energia embutida no etanol produzido usando 3 fontes, né? Principalmente, né? Etanol e outros resíduos, né? Energéticos. Eles são maiores do que energia consumida na fase agrícola e na fase industrial. É uma grande vantagem, né? Porque é meio complicado imaginar, né? Você produzir etanol, mas tendo balanço negativo. É como falei, né? Adequação do sistema energético a uma situação específica, no caso, carro etanol. Mas mesmo assim, né? Sempre é bom ter balanço positivo. O grande problema é quando tem balanço negativo. Tá? Eu vou mostrar aqui outras fontes. E isso aqui só vou mostrar essa tabela, que é aquela relação que eu falei antes, né? Energia embutida do etanol, né, de cada uma das fontes, sobre a energia fóssil usada. No caso do Brasil aqui, dando exemplo, claro que depende muito da época, da indústria
do processo produtivo, né, da região, mas em média 8,9, do etanol do milho 1,3. Tá? O que? Energia embutida no etanol sobre energia fóssil usada. Principalmente, óleo, no caso do Brasil seria apenas óleo diesel, do etanol do milho, é a energia não renovável que a indústria utiliza. Né? Etanol de beterraba, existe uma variedade lá na Europa que é também usada para a produção de açúcar, ela foi muito estudada, começou a ser estudada uns 200 anos atrás, mais ou menos, na época de Napoleão, na França. Sorgo sacarino, até mesmo de trigo é possível. Tá? Então, dessa aí, é apenas uma tabela, né, que foi extraída desse trabalho aqui. O etanol da cana-de-açúcar, possibilidades energéticas da região de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Tá? Que mais? Aí tem mais algumas informações que eu queria mostrar, né? Basicamente isso aí, né? Quando eu falei para vocês, né, que é o balanço energético do etanol da cana em torno de 9, 8,5 por aí, né? Se você comparar, por exemplo, o consumo o carro consumindo gasolina em relação ao carro consumindo etanol, que vocês podem ver aqui que há uma diminuição considerável das emissões. Aqui, por exemplo, da cana está mostrando 89%. Poderia ser 100%, né, se não tivesse nenhum insumo não renovável na cadeia produtiva. Aí das outras fontes, né, 46%, apenas 31%, etanol da beterraba e etanol aqui de grãos, né, especialmente milho. Tá? E aqui ele mostra, né, como é que ele consegue, né, diminuir as emissões 89% em comparação ao uso da gasolina, por exemplo. Só que tem que estudar cada um dos processos. Por exemplo, o manejo do solo, desculpa, não o manejo do solo, mas o cultivo e a colheita, eles emitem, porque usa-se tratores, os tratores consomem óleo diesel e eles emitem o CO2 para a atmosfera. Tá? E aí tem um agravante, a colheita manual precisa da queima da palha da cana, que também gera emissões. Tá? Aí tem tanto de emissões totais, aí deve ser por hectare. Do crescimento, do desenvolvimento da cana, aí ao contrário, ele absorve fotossíntese. Aí na indústria, a emissão, né? Especialmente devido à queima do bagaço, a emissão de CO2 no processo de fermentação. No caso aqui, a geração de energia elétrica, mais para frente, né, vou dar alguns exemplos de emissões de toneladas de CO2 equivalente por energia gerada, megawatt-hora, por exemplo. Aí tem um valor aí que é um valor médio brasileiro. A bioeletricidade, né, queimando bagaço de cana, vai ter esse valor muito menor, vai ser próximo a zero, tá? Vai ser um valor bem mais baixo do que a média brasileira, porque no Brasil também tem usina a carvão, tem usina diesel mineral, enfim, combustíveis não renováveis. Aí tem um pouco de emissão também, né, decorrente ao transporte e a queima do etanol nos combustíveis. Só que tem uma diferença, né? Muito desse CO2 aqui que é emitido no processo é renovável, tá? Então aqui tem até os valores das emissões e tal, mas no final das contas tem as emissões que são por queima de combustíveis renováveis, no caso o bagaço e o etanol, né? Essas emissões são muito maiores do que a emissão da queima do óleo diesel, nos tratores, nos caminhões, nas colheitadeiras, né? É isso que eu queria mostrar. Aqui, usando uma outra fonte, né, sobre um dado que eu tinha falado anteriormente, o balanço energético aqui da cana, dando exemplo, 9,3, trigo 2, beterraba 2, milho 1,4. Né? Tinha uma fonte aí que falava em 1,3. Né? Depende da metodologia, tá, de pesquisa. Claro que são valores que variam, né, de acordo com a cotação das moedas locais, né, mas teve uma época aí que o custo de produção do etanol da cana no Brasil era menor do que dos demais países e demais matérias-primas. Tá? Então aí eu acho que é esse aqui que eu queria mostrar, é isso, né, isso que eu queria mostrar dessa fonte. Dessa outra fonte aqui, análise da situação da produção de etanol e biodiesel no Brasil. Tem uma tabela aí que antes de mostrar, né, as informações que eu preciso, né, aqui, ó, evolução da produção da cana no Brasil e também da produtividade, tá? Deixa
Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui. Eu vou falar apenas da cana. O que pode se observar, né, que há um aumento aí do plantio, área plantada, tá? Um aumento considerável aí por exemplo, na década de 70, década de 80, nos anos 2000 até 2000 e acho que 13, 14 por aí. E o interessante é que o aumento da produtividade, né? Em 2012 por aí houve uma queda, decorrente aí problemas específicos que não cabe falar aqui agora. Mas mesmo assim houve um aumento considerável da produtividade, tá? Que é o que seria o quê? Toneladas por hectare, tá? Da cana produzida. Tá. Esse aqui eu queria mostrar isso. Aqui tem uma informação mais novinha que é a respeito do custo de produção, né? Que só mostrando no final das contas que um dado mais recente, né? 2018, 2019, e que o custo total da produção do metro cúbico do etanol, né, tem sido um pouco maior da cana ao do milho, devido especialmente aí o custo com a matéria-prima, né, no campo. Mas uma diferença pequena até. E estou trocando em miúdos em torno de R$ 1,71, R$ 1,71 o litro de etanol de milho e R$ 1,79 o etanol R$ 1,79 por litro de etanol de cana. Uma diferença pequena, né? Mas só para mostrar o potencial que tem do milho aí, e a produção de etanol do milho está crescendo, principalmente no Mato Grosso e Goiás, com potencial aí, inclusive no Mato Grosso do Sul. Tá? Deixa eu ver aqui mais algumas informações, só para terminar esse vídeo. Tudo nessa área aí de balanços, etc., né? Aqui, só reforçando o que eu falei, né? Aqui é um dado mais antigo, né? A produtividade na fazenda, né? Da cana-de-açúcar é 65 toneladas por hectare, aqui da beterraba um valor bem alto até, né? 46. Mandioca 12, claro que depende muito da fonte, né? Só para terminar de valores, do milho aqui está em torno de 5, acho que no Brasil é média 6. Eficiência de conversão litros por tonelada da cana é menos, né? Porque tem menos açúcares por tonelada de cana do que por tonelada das demais fontes, né? No caso do milho aqui, olha só, milho, arroz, aí mais de 400 litros por tonelada. E tendo o rendimento no final, o grande campeão beterraba, logo seguida aí a cana-de-açúcar. Mas claro que depende do processo produtivo, eficiência no campo, eficiência na indústria, e também depende da região, e o clima também, né? Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Tá? O que mais? Tá. Desse aqui, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês? Não, por enquanto é isso. Aí tem mais um trabalho. Não, é o mesmo do anterior, do começo, tá? Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse assunto, balanço energético, tá? Aí o próximo vídeo, vou falar aí dando continuidade aí o balanço energético nacional.